A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar religião ou evangelho. Para falar sobre este assunto, vamos utilizar como texto básico o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Quero que os irmãos saibam que a religião é um presídio de segurança máxima que o diabo inventou para aprisionar as pessoas que buscam a independência de Deus. Ela dá a impressão de que somos livres, mas as suas exigências são asfixiantes. Ninguém pode viver livremente uma liberdade condicional. Essa liberdade vigiada é uma mentira do diabo. Adão se tornou um prisioneiro do pecado e a sua descendência já nasceu algemada. Não há livre-arbítrio para o pecador, que só pode pecar. Todos nós viemos ao mundo sob a ditadura do pecado e encarcerados à nossa carne e ao nosso ego. Os nossos primeiros pais foram livres antes do pecado. Eles podiam pecar e não pecaram. Depois da queda, a história é outra. Nascemos pecadores e escravos do pecado. A religião é uma proposta que visa ao homem pecador alcançar a Deus pelos seus méritos, justiça pessoal e boas obras. Ela propõe a aceitação de Deus pelos feitos dos seres humanos que se esmeram na conduta e conquista dos seus direitos de filiação. O Evangelho é outra realidade. Ele não focaliza o que fazemos para alcançar a Deus, mas o que o próprio Deus fez para nos alcançar, salvando-nos de nós mesmos e nos libertando de nossa teomania, isto é, nossa loucura de querer ser Deus. A religião escraviza, mas o Evangelho liberta. A religião exige o cumprimento da lei como forma da nossa aceitação. No Evangelho, Jesus cumpre a lei e nos atribui, pela fé, a sua justiça como a realidade espiritual da nossa aceitação. Por isso ficou ali registrado no livro de Romanos, capítulo 4, verso 7, o seguinte: E é assim também que Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Aleluias! A liberdade é um dos patrimônios mais preciosos dados pelo Pai. O Deus de toda graça, aos seus filhos amados, que caminham em plenitude rumo à Nova Jerusalém. Aleluia! Nenhum filho do Abba Pai pode andar neste mundo alegremente, como um bem-aventurado, sob o regime de custódia ou aprisionado em uma gaiola de ouro. Ninguém pode ser feliz vivendo em cadeias de grades de ferro ou em grades invisíveis. Quero, como ilustração neste momento, contar a você sobre uma lenda bem interessante, para que você possa avaliar os sistemas de aprisionamento usados pela religião, em nome do amor, a fim de sufocar as pessoas que pretendem mantê-las em um cárcere apertado. Considere este assunto com toda a atenção, pois é preferível, pense bem nisso, é preferível um pássaro voando a um bando aprisionado. Então vou contar para você esta lenda, a lenda do roxinol e a gaiola de ouro. Conta uma antiga lenda que certo imperador, passeando pelos jardins do seu palácio, ouviu o cantar de um roxinol. E era tão lindo o seu canto que as cores deste pássaro pareciam tornar-se
cada vez mais viva e o mundo mais belo por causa do seu canto. Encantado, determinou o imperador que o pássaro fosse capturado e levado ao palácio, para que pudesse ouvi-lo cantar em todas as horas do dia e que os mais hábeis artesãos recebessem os metais mais preciosos e as gemas mais raras, para que pudessem construir a mais rica gaiola que já se viu neste mundo, uma gaiola de ouro. Assim se fez a vontade do imperador. E o pássaro extraordinário foi reservado a ele um lugar de honra no palácio, aonde a esmerada iluminação fazia refugir todo o resplendor daquela magnífica gaiola de ouro. Entretanto, o rouxinol definhava a cada dia, as suas penas, antes brilhantes e vistosas, tornaram-se opacas e nunca mais se ouviu o canto daquele rouxinol. O imperador ordenou então, em vão sim, ele ordenou que a ele fossem trazidos os mais atraentes e saborosos petiscos que com as suas próprias mãos a cada dia ele ofertava àquele pássaro. Um dia aquele rouxinol fugiu e nem todos os emissários do império enviados para capturá-lo conseguiram encontrar novamente aquele rouxinol. Então a tristeza dominou o imperador, minando as suas forças. Em pouco tempo, viu-se o poderoso regente preso a um leito, dominado por misteriosa e persistente doença. Fizeram de tudo e nada adiantava. Os remédios receitados pelos melhores médicos do mundo para que ele pudesse ser curado. E veio uma madrugada em que, em meio a um delírio de febre, julgou o imperador ver ao pé do seu leito aquele rouxinol. Então se dirigiu ao rouxinol dizendo e se queixando: ingrato rouxinol, eis que te dei tudo de mim, dei-te a gaiola mais rica e que jamais existiu, o melhor lugar do palácio e até mesmo os melhores petiscos do mundo, com as minhas próprias mãos te dei. Eu te amava e mesmo assim você me abandonou. Respondeu-lhe o rouxinol: dizes que me amavas e mesmo assim era mais importante a tua vaidade. Para que todos pudessem ver e ouvir o pássaro maravilhoso que possuías, me encerraste em uma gaiola ao teu lado, privando-me de tudo que eu amava. Julgas acaso que a gaiola era mais poderosa e podia substituir a beleza e a imensidão do céu? Ou que os esplendores do palácio me sejam mais agradáveis do que voar livre entre as flores, vendo a sua beleza e respirando o seu aroma, sentindo o calor do sol e o orvalho fresco da manhã? Certo é que me alimentavas com as tuas mãos e que para mim procurastes os petiscos que melhores julgavas, mas como podes acreditar que me fossem mais saborosos que os alimentos por mim mesmo escolhidos e por meu bico colhidos? Porém, não me cabe julgar-te, ó imperador. Sei que é assim entre os homens. O que chamais amor não é senão a satisfação das vossas vontades. Em nome que dizeis sentir, buscai acorrentar a vós aquele que jurais amar, e não acreditais que alguém vos ame, a menos que se curve aos vossos desejos, esquecendo as suas próprias necessidades. O que chamais dor de amor é, na verdade, o vosso egoísmo contrariado. Deixe-me apenas mostrar-te o que é o amor, porque embora os emissários
que enviastes para capturar-me, não me tenho encontrado. Eu jamais me afastei de ti, ó imperador. Escondi-me em um arbusto no seu próprio jardim, de onde às vezes eu podia ver-te sem que me visses. Eu emudeci, eu renunciei o meu canto, que me denunciava para desfrutar da minha liberdade. Entretanto, hoje eu retorno, agora que precisas de mim, ó imperador. Apenas te peço que não me tentes prender-me novamente, ou o amor se perderia na revolta. É certo que não estarei contigo todo o tempo que me quiseres, mas hás de me ouvir-me sempre que me for possível. Deixa-me cantar para ti, porque te amo, não porque assim o desejas. Raia o dia, e um imperador, já melhor da sua febre, julgou ouvir um som maravilhoso que se espalhava pelo quarto, trazendo de volta a alegria e as cores da sua vida. Abriu-se os seus olhos para a luz do amanhecer, como se abrisse os olhos para a sua nova esperança. No parapeito da janela, cantando como nunca, estava lá o rouxinol. Percebo, meus irmãos, a religião é uma gaiola de ouro, é o lugar de clausura e da tristeza, enquanto o Evangelho é a liberdade do jardim da ressurreição de Cristo Jesus. Se você canta acuado, o seu louvor é um lamento. É horrível ver um crente religioso cantando sob pressão. Pouca coisa diz, tanto como o canto livre de um passarinho liberto. Se você é de fato filho do Abba Pai, você faz parte do coral alforriado que adora com liberdade, sem medo de ser bem-aventurado. Felizes são os que vivem fora das gaiolas, como o roxinol, diante do trono da sua alteza, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluias! Que esta palavra possa impactar o seu coração, para que você saiba que fazer parte da igreja não é fazer parte de uma religião, mas é fazer parte daqueles que foram chamados para a liberdade que há em Cristo Jesus. Por isso, me permita orar por você nesta hora, como igreja, para que você possa receber desta palavra a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, que a sua igreja se firme em viver não uma religião, mas sim o Evangelho de Cristo Jesus, pois o Senhor nos chamou para a liberdade, nos tirou do jugo da escravidão para sermos verdadeiramente livres, não para vivermos debaixo do jugo do pecado e da religiosidade, mas para vivermos debaixo da sua bendita palavra, aleluias, para vivermos abundantemente Cristo Jesus em nossas vidas, para aprendermos dele que é manso e humilde de coração, pois o seu fardo é leve,